E a Petrobras é uma companhia de capital aberto, tem ação na Bolsa aqui no Brasil, no estrangeiro, em Nova York. Portanto, uma mudança da presidência da companhia não pode ocorrer de sopetão. Esse é um processo que exige discussão no Conselho de Administração, respeito aos acionistas e à empresa. E o jeito que foi feito foi péssimo, porque mostra que, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro querendo mudar o presidente da empresa por uma discussão sobre o preço do diesel e da gasolina, o que é um assunto eminentemente dos executivos da companhia e não deveria ter a interferência política do presidente da República. Portanto, o gesto não é a troca de um presidente apenas, é o jeito que ela foi feita e a razão pela qual ela foi feita, para interferir na política de preço. Isso é um péssimo sinal, aumenta a insegurança jurídica, cria insatisfação no mercado, apreensão aos investidores, no momento, né, Isabela, crucial que o Brasil precisa atrair investimento, dar segurança aos investidores, para que nós possamos retomar a economia e o emprego no Brasil. O Brasil está num momento muito delicado, Isabela. Nós não temos capacidade de investimento público mais, por causa da excessiva dívida brasileira. Portanto, nós precisamos de capital externo, nós precisamos de capital de um investimento privado. E cada vez que o governo sinaliza com interferência na gestão das empresas, mostra essa insegurança jurídica que afugenta os investidores. Portanto, esse sinal de que o presidente pode continuar a interferir ainda mais na gestão de outras empresas estatais vai criar um enorme problema, não só em relação ao mercado, aos investidores, como também acaba o discurso do governo de ser um governo liberal, a favor de reformas, um governo que queria abrir a economia, mostra exatamente o contrário, um governo intervencionista, populista e corporativista, que defende o interesse das corporações e não os interesses do cidadão. Essa diminuição à força do preço do diesel e da gasolina para beneficiar um grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro, que são os caminhoneiros, tem um custo gigantesco para a Petrobras, não só de credibilidade. A ação da Petrobras, a Petrobras perdeu mais de 28 bilhões de reais em valor de mercado já na sexta-feira. E outra coisa, essa conta é repassada para todos nós contribuintes, porque toda vez que se dá um preço subsidiado, distorcido, quem paga a conta somos todos nós, é o povo brasileiro. Essa conta precisa ser repassada para alguém. Então, esse populismo, intervencionismo é um péssimo sinal que acaba agora com todo o discurso liberal de abrir economia e de não ter ingerência política nas empresas estatais. Mostra mais uma vez que nós precisamos avançar com a agenda da privatização para evitar que as estatais sejam utilizadas como ferramenta política, eleitoral e populista. Nós precisamos recordar que essa não é a única atitude voluntarista, intervencionista do governo. Isso está ocorrendo também nas outras esferas subnacionais. Nós vimos há pouco tempo no próprio Rio de Janeiro o encampamento da linha amarela, um verdadeiro absurdo, também um rompimento de contrato numa área importantíssima de infraestrutura do Brasil. Então, todos esses sinais demonstram que é um perigo investir no Brasil, que o investir no Brasil pode ser confiscado o investimento, pode ter intervenção do governo, mudar as regras do jogo e afugentar investidores que têm que colocar um capital de longo prazo no Brasil para que nós possamos recuperar a nossa péssima infraestrutura, que é um dos gargalos que prejudica a produtividade e competitividade internacional do país. Portanto, o sinal deste voluntarismo, desse populismo econômico é péssimo para o Brasil nesse momento que nós precisamos atrair investimento. Veja só a questão do saneamento básico, né, Isabela, que é uma coisa tão importante. Nós acabamos de aprovar o marco regulatório do saneamento no Brasil e nós teríamos de universalizar o saneamento até 2033. Precisamos de 700 bilhões de reais de investimento. Isso pode gerar mais de 600 mil empregos diretos.
E com esses sinais que o presidente acabou de dar, nessa demissão voluntariosa do presidente da Petrobras, afugenta esses investidores que poderiam trazer esses recursos, gerar emprego num momento crucial que nós encontramos o Brasil com a maior taxa de desemprego da sua história e novamente mergulhando na recessão econômica. Essas atitudes populistas do governo acabam prejudicando o andamento das reformas e tira foco das reais prioridades do Brasil, que é reformar o Estado, zelar pelas pessoas que estão sem emprego, que estão sem renda e que precisam dessa ajuda do governo, mas com responsabilidade fiscal. Essa é a prioridade do Brasil e nós estamos, mais uma vez, preterindo a agenda para aprovar essas reformas, porque nós acabamos sendo sempre atropelados por crises criadas pelo próprio presidente da República, que acabam gerando dificuldade nas negociações políticas e postergando a votação das reformas. Parece que assim o presidente trabalha para sabotar as próprias reformas que são importantes para o país e para o seu governo, porque afinal de contas o governo precisa mostrar serviço, gerando crescimento econômico, emprego e renda para a população.